Bom dia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Agora, o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. Senhor, que eu e minha esposa sejamos instrumentos do Senhor para que mais e mais pessoas acessem a Sua palavra e se façam na vida dessas pessoas, bem como na nossa, conforme a Tua vontade. Que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente, mais e mais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por essa grande oportunidade, em nome do Senhor, em nome do Seu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome santo do Teu Espírito Santo. Deus conosco, Espírito da verdade. Amém. Bem, temos no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, 24 versículos, e diz, do versículo 1 em diante: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás, falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecaríeis contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado na sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe. Indo a lança, ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-se, repetindo o versículo 13 do primeiro livro, Samuel, capítulo 19. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Saul. Repetindo o 20º versículo do capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, que nos diz: Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros
e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. 24º e último versículo do capítulo 19 do primeiro livro de Samuel nos diz: Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Bem, por meio desses 24 versículos, nos fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, do versículo 1 até o 7º, Jonatas intercedendo por Davi. Do 8º ao 11º, Saul procura de novo matar a Davi. Do 12º até o 17º, Mical engana a seu pai e salva Davi. E do versículo 18 ao 24, Saul e seus mensageiros profetizam. Pois bem, sempre o Senhor traz a providência àquele seu ungido, traz providência ao seu povo. O Senhor faz se quer, como quer, quando quer, conforme a sua vontade, no seu tempo, de maneira tal que, se lhe cabe nos revelar, parte ou em todo, assim ele faz. Do contrário, é sempre, foi, é e para sempre será conforme a vontade do Senhor. O Senhor levanta reis e os derriba. O Senhor traz a providência diante de uma imensa prosperidade ou supre com prosperidade em meio à falta. O Senhor é, foi e será para sempre o mesmo. Que possamos viver efetivamente felizes na presença do Senhor, dando graças, porque a palavra dele recomenda, em tudo dar graças. Possamos viver o extraordinário que é viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor. É o meu desejo para a minha vida, para a vida de todos da minha família, para a sua vida e para a vida de todos da sua família. Sucesso! Que Deus nos abençoe.